Os outros destaques do dia: mais uma vítima de bala perdida. Um caso em Salvador, uma menina morreu ao ser atingida. Tem informações sobre esse assunto com a Paloma Moraes. Ainda não há informações sobre o enterro de Lara Liz Rangel, de 6 anos, que foi baleada dentro de casa no bairro Alto da Terezinha, no subúrbio de Salvador. Ela estava internada desde o dia 1º de janeiro e morreu ontem. Em nota, a polícia disse que os pais da criança, quando acordaram, perceberam que a menina estava com um ferimento no rosto e a levaram para uma unidade de saúde. Apesar do registro da bala, não houve relato de barulhos de tiros na região. No dia 18 de dezembro de 2024, outra criança morreu após ser baleada nas costas dentro de casa em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Bom, e a gente vê o seguinte, cadê o abraço dos políticos a essas famílias, né? Cadê chamar essas famílias para o Palácio do Planalto, para o Congresso Nacional? Cadê os poderes pararem para pensar como é que vão enfrentar esse problema? Eu não sei como enfrentar esse problema. A Débora não sabe como enfrentar esse problema. O problema é que os governantes também não. Eles é que são pagos para enfrentar esse problema e não fazem nada. Não fazem nada. A gente vê as autoridades, eu me refiro Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, se desdobrando com os recursos que têm, mas é uma desorganização que impede o sucesso. Quer dizer, não existe bala perdida, né? Isso é uma expressão que a gente usa para dizer que um inocente foi morto, né? O que existe é alguém com uma arma que atira. E essa pessoa com uma arma que atira, em geral, um criminoso, ele tem uma arma. Ele tem uma arma. Ele vai fazer o que com a arma dele, se não atirar? Ele é criminoso. Ele vai ter agora pena. Ele vai ter pena. Ele não tem pena nenhuma se vai acertar uma criança, se vai acertar um inocente, até porque quem seria culpado ao ser atingido por um criminoso? O criminoso não tem o direito constitucional de andar armado, então ele nunca pode atingir um culpado. Ele é o culpado de estar armado. Mesmo que ele mate um traficante, não dá para dizer que ele fez algo que preste, porque ele está com uma arma e não deveria ter arma nenhuma. Então, essas armas que estão na mão dos traficantes, que é uma barbaridade, é uma quantidade absurda, elas circulam pelo Brasil com uma maior tranquilidade. Agora, nunca, a não ser quando chega pelo aeroporto, a não ser quando chega pelo porto, a maior parte das vezes essas armas entram por fronteiras. Se elas entram por fronteiras, eu não estou falando de revólveres nacionais, né? Fabricantes nacionais, elas entram pela fronteira. Se elas entram pela fronteira, elas passam por alguns estados antes de chegar na Bahia, passam por alguns estados antes de chegar no Rio de Janeiro. E como é que circulam por esses estados? Se a gente tem hoje tecnologia para enxergar tudo o que tem dentro de um veículo. Tem tecnologia hoje nos aeroportos, por exemplo, para verificar tudo que tem dentro dos containers, das malas, nos portos. Tudo. Não passa nada, em teoria. Porque o equipamento é isso. Se a gente colocar uma caneta dentro de um container, dá para ver a caneta. Então, o que acontece? É corrupção. É um esquema que não está sendo enfrentado pela inteligência das polícias. Ou porque as polícias não têm estrutura para isso, e aí é preciso fazer uma discussão madura sobre esse assunto, no Congresso Nacional, pelo Ministério da Justiça. Só que nós não temos ministro da Justiça, né? Nós temos um cara lá que usa terno, usa gravata e tal, despacha. Quando ele entra no prédio, o pessoal fala assim, senhor, sua excelência, autoridade, o diabo. Mas não tem ministro da Justiça. Simplesmente a gente não tem. As pessoas, talvez os colegas dele no Supremo tenham dado graças a Deus que ele foi embora, não sei, ou tenham saudade. Muitos falam mal dele pelas costas. Mas o fato cadê o comando nessa área policial? Cadê o comando? O que os governadores estão fazendo de concreto para, de forma conjunta, combater essa doença nacional, que é a morte por arma de fogo? O que nós estamos fazendo? O que a gente vê os governantes fazerem? Nada. Aí fica um cantando de galo aqui porque quer ser candidato a presidente, fica outro cantando de galo lá porque quer ser candidato a presidente, fica outro cantando porque quer ser candidato ao Senado. E assim vai indo. Mas no fundo, eu quero saber o que a gente pode dizer para as famílias que perdem parentes, crianças. Eu fico, claro, todo mundo fica muito mais emocionado quando vê que é uma criança
Mas qualquer pessoa não pode ser condenada à morte porque um bandido atirou para cima, né? Acontece casos em que a polícia atira? Acontece. Não são poucos casos, não, em que a polícia atira. Mas a gente tem que eliminar a arma das mãos dos bandidos. Tem que eliminar o fuzil. Não tem jeito. E a gente não faz nada. Aí fica fazendo o abraço da democracia por causa do 8 de janeiro. Agora, vamos ver em que data morreram essas pessoas todas. Vamos fazer um abraço contra a criminalidade na data da morte de cada uma dessas pessoas. Sabe quantas datas a gente teria no Brasil? Uma enormidade. E os governos têm medo de entrar nessa história. Eles preferem fingir que não é com eles. O governador não chama a família para o palácio, o prefeito não chama, o presidente não chama, o ministro da Justiça, esse que não existe, não chama, o presidente da Câmara não chama, o presidente da Câmara chama para fazer aquelas reuniões para pegar mais dinheiro do governo, né? Junto com o ministro Padilha, e eles ficam lá urdindo um jeito de tomar mais dinheiro dos nossos impostos para eles ficarem mais felizes e conseguirem mais votos. Agora, cuidar dessas famílias e cuidar para que isso não se repita, isso não acontece.